Goiás fica muito próximo de anunciar o volante Morelli. O Everton Morelli, 25 anos de idade, destaque do Maringá nesse campeonato paranaense. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse jogador, quais são os seus números titulares nessa boa temporada do Maringá. Será que é suficiente visando, por exemplo, um nível de Série A de Campeonato Brasileiro, as suas principais características de jogo e também o seu histórico, quais posições deverão ser as prioritárias agora da direção do Goiás visando o início do Campeonato Brasileiro e também a extensão da janela de transferências, que vai ajudar sem dúvida nenhuma, bastante o Goiás na inscrição dos jogadores. E hoje também, nessa segunda-feira, teremos aí o sorteio da Copa Sul-Americana. Quero conversar com vocês sobre os potes, e também os prováveis adversários do Verdão nesta primeira fase da Copa Sul-Americana. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Ontem à noite eu fiz o pós-jogo da partida contra o Cuiabá, a derrota feia por 1-0, atuação fraquíssima e uma grande possibilidade de demissão do técnico Guto Ferreira ao final do Campeonato Goiano. Vou deixar esse vídeo na tela final para vocês acompanharem, fechado? Quero passar o recadinho aqui também no nosso apoiador do canal, a Sorte Golbet, casa de apostas esportivas, para você palpitar nas partidas de hoje. Isso mesmo, teremos a disputa da Taça Rio com o Botafogo enfrentando a Portuguesa. Uma vitória do Botafogo em casa pagando R$ 1,34 a cada real apostado, um empate R$ 3,33 e uma vitória da Portuguesa fora R$ 6,80. Teremos também alguns amistosos internacionais com boas partidas. O clássico entre Chile e Paraguai, com a vitória do Chile em casa pagando R$ 1,78, o empate R$ 2,84, uma vitória do Paraguai fora R$ 3,55, Grécia e Lituânia, Macedônia do Norte e Ilhas Faroé, isso e tudo mais, você encontra lá na Sorte Golbet, nossa parceira aqui do canal. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Só chamar no WhatsApp e falar que veio aqui pelo Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a nova contratação do Goiás, o Everton Morelli, 25 anos de idade, ex-Maringá, onde ele estava disputando o Campeonato Paranaense nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols marcados e outras 2 assistências. Das suas atuações, 2 delas foram na Copa do Brasil, onde o Maringá surpreendeu, classificou aí numa partida contra o Sampaio Corrêa, uma vitória por 2-1 dentro de casa, e também na segunda fase, diante o Marcílio Dias, acabou despachando a equipe catarinense e chegando até a terceira fase da Copa do Brasil. Um ótimo time, muito bem treinado, inclusive no Campeonato Paranaense, deu azar, enfrentou logo o maior, o gigante Atlético Paranaense nas semifinais e acabou sendo eliminado. Perdeu em casa por 2-0 e fora também por 1-0, dando adeus da competição. O Everton Morelli, um dos destaques absolutos, como eu falei para vocês, titular absoluto desse time nas suas 15 partidas, todas elas como titular. Essa informação lá do André Rodrigues, muito obrigado ele e o pessoal da Rádio Band News, garantiu esse próximo acerto da direção do Goiás com o jogador que já estava bem próximo de ser anunciado, essa informação ainda deste último domingo. Em relação ao contrato dele, segundo informações do site Transfermarkt, vai até o dia 30 de novembro de 2025. Então, o Everton Morelli tem esse contrato longo lá na equipe paranaense, possivelmente ou vai chegar no Goiás com uma pequena compensação financeira, tendo, por exemplo, a duração do seu contrato um pouco maior, ou também um empréstimo, com uma opção de compra ao final da temporada. Eu não gosto desse estilo de negociação, porque geralmente o Goiás sempre alega aquela mesma história de que está sem dinheiro suficiente. Na minha visão, por exemplo, até hoje, o Rezende poderia ser um bom volante na composição do elenco do Goiás. Porém, o Verdão não quis pagar naquela ocasião algo próximo de 500 ou 700 mil reais para o Azures. Esse mesmo cenário do Everton Morelli. Como eu falei para vocês, ainda não sei se ele vai chegar apenas por empréstimo ou em uma negociação em definitivo. Porém, essa situação de empréstimo, depois de você ter que comprar, geralmente o Goiás não faz essa história, infelizmente. Sobre a carreira do jogador e as suas características. O que eu pude observar, eu não consegui assistir os seus lances nesse atual Campeonato Paranaense, não encontrei nenhum tipo de material e também não acompanhei a fundo nenhuma partida no Maringá nessa atual temporada. Acompanhei mais os resultados aqui e ali, mas é muito diferente de você sentar e assistir, obviamente, uma partida. No Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, aí sim, você encontra o material dele um pouco mais completo no YouTube, mostrando ali as suas principais jogadas e também os seus posicionamentos, que eu reparei, quero passar aqui para vocês. 1,85 m de altura, então é um volante mais alto, destro e costuma fazer as 3 funções ali do meio de campo. Seja aquele cara um pouco mais central, um segundo volante e também caindo pelos lados. Geralmente ele se comporta um pouco mais
pelo lado direito, inclusive até às vezes aparece para dar opção dentro da grande área, fazer um cruzamento ali pelo lado direito do campo, então é um jogador versátil. Dos outros volantes que o Goiás já havia especulado nos últimos dias, todos eles tinham essa característica, tanto o Thiaguinho, o volante do Água Santa, essa informação lá do Jorge Nicola, onde o Goiás estava sim monitorando a situação do jogador. O Dudu, volante do Volta Redonda, também tem essa característica de ser um jogador forte fisicamente, alto e que tem uma boa recuperada de bola, aliada com uma saída de jogo muito veloz. Aquele cara que pode chegar lá na frente, tem também um bom poderio ofensivo para marcar alguns gols, tanto é que mesmo sendo um volante de maior marcação, nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols e outras 2 assistências em um bom campeonato paranaense, né, com a camisa do Maringá. Na Série C do ano passado também, ele se comportava mais como um primeiro volante, aquele cara para começar a distribuição de bola ali com a camisa do Ipiranga, o jogador que sai um pouco mais, desprende-se ali do meio de campo e fica um pouco mais atrás junto com os outros zagueiros, sendo um grande aliado, né, nessa parte de saída de bola. Não reparei em relação, por exemplo, ao seu jogo aéreo, possivelmente também deve ser algo interessante, já que é um jogador um pouco mais alto, 1,85 m de altura, sem dúvida para um elenco que é muito baixo do Goiás nessa atual temporada, faz sim muita diferença. Vou até pegar aqui os seus números do ano passado. Em 2022 ele disputou o Campeonato Paranaense com a camisa do Cianorte, foram 8 partidas no estadual com 1 gol marcado, além de uma assistência. Inclusive até assisti um jogo do Cianorte na temporada passada, porém foi na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Paraná Clube, né? Esse período eu estava lá em Curitiba. O Everton Morelli já não participava mais do elenco. No Brasileirão ele jogou pelo Ipiranga, foram 12 partidas na Série C, 7 delas apenas como titular. No Campeonato Paranaense jogou todos os 8 jogos, né, iniciando desde o primeiro minuto. Então na Série C do Campeonato Brasileiro dá para dizer que não foi um jogador destaque. Começou como reserva, terminou como titular. O Ipiranga que fez uma campanha razoável, né, conseguiu se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Então não é aquele jogador extremamente consolidado dentro do futebol brasileiro, porém após a sua disputa do Campeonato Paranaense, acho que vale sim a aposta. Eu até estava um pouco mais confiante em relação aos 2 volantes do Goiás, tanto no comecinho do ano, né, a gente olhando as 4 opções, o Zé Ricardo chegou com uma aposta, então eu nem colocava ele, para ser bem sincero aqui com vocês. Eu falava mais sobre o Felipe, o Dieguinho e também o William Oliveira, né? O William Oliveira e o Johnny Lucas sendo outras opções. Dos últimos 3 aí, basicamente, o Dieguinho não pôde participar. O Felipe vem mostrando uma lentidão muito grande em um nível competitivo, por exemplo, que a gente pega a régua de uma Série A de Campeonato Brasileiro. E o Zé Ricardo vem oscilando nos últimos jogos, porém eu vejo ele com uma característica diferente dos outros, né? O William Oliveira e o próprio Johnny Lucas sendo uma decepção. Então, quando começou a surgir uma outra especulação sobre volantes no Goiás, eu achei meio que desnecessário. Porém, com o passar do tempo, algumas lesões também dentro do atual elenco, faz sim sentido procurar uma aposta e outra realidade. Acho que vai ser sim necessária até o início do Campeonato Brasileiro. E como eu falei para vocês também, a CBF estuda, né, já está bem próximo de oficializar isso, o aumento da janela de transferências, que na teoria ela se encerra no próximo dia 4 de abril, na terça-feira. Porém, com a classificação, por exemplo, de algumas equipes à final do estadual, principalmente o Água Santa, né, onde vários jogadores para o jogo de volta no dia 9 de abril não poderiam ser inscritos em outras equipes do futebol brasileiro. A CBF possivelmente vai estender essa data de inscrição até o dia 20 e tendo essa oportunidade também do Goiás ficar atento no mercado da bola e fazer também as suas contratações. Para falar aqui um pouco mais sobre as características sobre a carreira, né, do Everton Morelli, as características eu já falei, né, aquele volante mais alto, 1,85 m, uma boa recuperada de bola e também uma saída de jogo interessante, aparece bem no ataque, como os 3 gols marcados nesse atual Campeonato Paranaense. Agora, sobre a sua trajetória, começou ainda lá nas categorias de base do Batatais, essa equipe do interior de São Paulo, inclusive onde o próprio Morelli nasceu, e estreou no profissional em 2017, já no Campeonato Paranaense, com a camisa do Cianorte. Em 2018 foi negociado com o Vitória de Guimarães, onde ele disputou uma partida, né, na equipe B, na temporada de 2018, lá no Vitória de Guimarães em Portugal. Não continuou, voltou para o Brasil e após uma boa passagem no Cianorte naquele comecinho do ano, melhor dizendo, no Campeonato Paranaense, foi negociado com o América Mineiro. Disputou 12 partidas na equipe sub-23 do América, com um bom destaque, marcando inclusive um gol, e teve as suas primeiras oportunidades no elenco principal do América em 2019, na disputa do Campeonato Mineiro. Foram 4 atuações no total, 3 delas no Mineirão e uma também
na Série B do Campeonato Brasileiro. 2020 voltou para o Cianorte, onde de novo jogou bem o Campeonato Paranaense, 14 partidas com 2 gols marcados. No Campeonato Brasileiro disputou com o Mirassol. Foram 8 partidas no total e apenas um gol naquele ano de 2020. O Mirassol que foi campeão, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. No ano passado jogou, em 2021, a temporada completa no próprio Cianorte, com 19 partidas e um gol marcado, e em 2022 esse mesmo caminho, no começo do ano, no Campeonato Estadual e sendo repassado ao Ipiranga, no Campeonato Gaúcho. Como eu falei, é uma aposta, acho totalmente válida, desde que chegue outros jogadores com maior potencial, com maior experiência em Série A de Campeonato Brasileiro, para não jogar nas costas do próprio Morelli, do Ariel, outros jogadores apostas, né, que podem chegar até o começo do Campeonato Brasileiro. Não acho errado, desde que seja balanceado com outros jogadores que recebem o suficiente para isso, principalmente, e que tenham essa experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Boa aposta, acho que faz completamente sentido uma aposta aí com um bom destaque do Campeonato Paranaense. Volto a dizer, desde que chegue outros jogadores para a composição também do elenco que sejam titulares para o técnico Guto Ferreira. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o sorteio da Copa Sul-Americana. Finalmente acontece hoje na sede da Conmebol no Paraguai, às 9 horas da noite. A gente sabe como que é, né, o processo ali de sorteio. Infelizmente o Goiás não está mais na Copa do Brasil. Hoje também teremos da Copa do Brasil. Infelizmente não é mais na nossa realidade. Mas a Copa Sul-Americana, às 9 horas, lá na sede da Conmebol. E o Verdão, que está no pote 3, né, tem aí os seus prováveis adversários, que não podem ser do mesmo país. Como até falando sobre um vídeo, né, que eu quero comentar, vou fazer ele amanhã, na terça-feira, até porque como o sorteio começa às 9 horas, eu acho que vai tirar ali as bolinhas da Sul-Americana lá por volta das 9h40, 10 horas, acho que ficaria muito tarde pra gente postar um vídeo aqui no canal. Então amanhã, na terça-feira, comento cada um, né, dos adversários que o Verdão terá pela frente. No pote 1, teremos aí as equipes melhores ranqueadas. Em primeiro lugar aparece ali o Peñarol, Santos, São Paulo, LDU, Estudiantes, Emelec, São Lourenço e o Santa Fé. O Goiás aparece no pote 3, que está juntamente com o Oriente Petroleiro, o Estudiantes de Mérida, o Danúbio, o Tigre, o América, Blooming e também o Universidade César Vallejo da Bolívia, né? O pote 3 juntamente com o Verdão, muito por conta do ranqueamento, né, dentro da Conmebol. No pote 4 aparecem outras equipes que estão acima, por exemplo, do Goiás no ranqueamento, porém como eles vieram da eliminação na Copa Libertadores, acabam ficando ali no pote 4, como por exemplo o Fortaleza, o Huracan, o Milionários e também o Magallanes. Então, como eu falei para vocês, o Goiás não pode enfrentar uma outra equipe do mesmo país, ou por exemplo, vamos supor que no pote 1 seja ali o São Lourenço. No pote 2 venha, por exemplo, o Defensa e Justiça. Aí já não pode, porque são equipes do mesmo país. Então o Goiás vai enfrentar um de cada vez, né? No caso, uma equipe de cada país aqui da América do Sul. Vamos torcer. Eu não gosto de jogo fácil, até mesmo porque o Goiás tem a característica de entregar. Mas com esse atual elenco, eu não ficaria nada triste de pegar, por exemplo, os outros mais fracos, principalmente ali da Bolívia, da Venezuela. São grupos difíceis, né? Principalmente se a gente imaginar com vamos supor, um Peñarol. Do pote 2, acredito que o mais difícil, que não seja brasileiro, talvez ali seja o Tolima, é muito bom. O News Old Boys também, um adversário que o Goiás já enfrentou na Copa Libertadores, né, de 2006. No pote 4, o Milionários é uma equipe muito bem organizada, lá da Colômbia. O próprio Huracan também da Argentina. O Fortaleza não tem a possibilidade por conta de ser aqui também do Brasil. Então acredito de um grupo médio. Como eu falei, essa atual temporada com um grupo de 4 e os 2 primeiros se classificando já ajuda bastante, porque nos últimos anos, né, após a mudança do regulamento da competição, a última participação do Goiás em 2020 não tinha isso, né, era apenas 2 partidas de ida e volta. Agora com um grupo de 4 e também os 2 primeiros se classificando, o primeiro já fica garantido nas oitavas de finais, o segundo acaba enfrentando o terceiro colocado da Copa Libertadores da América, né, esperando para aí sim fazer o jogo das oitavas de finais. Então vamos torcer para que seja um grupo condizente com o futebol do Goiás. Acho que não vai ser muito possível, porém eu não quero grupo fácil, acho que jogos grandes também é importante para esse começo do ano, porém com uma competição recheada de grandes equipes dentro do futebol sul-americano, acredito em partidas legais e, por que não, sonhando com a classificação
para a próxima fase. Pode deixar aqui qual seria o seu grupo para a próxima fase. Vou torcer para que o Goiás pegue os argentinos, já que eu estou passando um período aqui em Buenos Aires, né? Tomara que dê certo. Possivelmente ali, os melhores para mim seriam o São Lourenço e também o Huracan. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu gravei esse vídeo um pouco mais rápido do que o normal, às vezes até mesmo falando, porque está tendo algum tipo de construção aqui nos prédios ao redor, então adiantei o mais rápido aqui possível para conversar direitinho com vocês. Lembrando, pelo menos 2 vídeos novos aqui no nosso canal diariamente, um por volta das 1h30 da tarde e o segundo ali por volta das 6h15 também. Fechado? O nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo na descrição e também o link da Sorte.bet, nossa parceira do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!